Gabriel Lima, né? Quando eu dou play assim, eu me transformo. Assim, não, começou? Começou. Meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que já está aí, tá vendo esse vídeo, essa aula maravilhosa, tá? Não sabia que já estava gravando, já está gravando, ó, já estou com você aí no seu quarto, nessa madrugada que você não tinha nada para fazer, e aí você está aí vendo a aula de história, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à última aula da apostila número 1, querido segundo reinado, e aí você tem duas charges aí, que elas são assim clássicas em vestibular. Nossa, você tem na esquerda Dom Pedro sendo empurrado pelos militares, né? Que ele vai sofrer um golpe militar, né? O Brasil é cheio de golpe, é cheio de emoção. Você tem aí então Dom Pedro sofre um golpe, né? Os militares lá empurrando ele do trono. E aí a charge da direita, você tem ele dormindo, perdendo ponto, né? Não percebendo, meio que literalmente fechando os olhos para os problemas do Brasil e fechando os olhos para o que essa elite, essa nova elite, ela estava pedindo para Dom Pedro, tá? Quando eu falar nova elite, vocês vão entender quando eu chegar a falar da elite econômica, né? A elite do café, por que rompe com Dom Pedro e por que eu falo uma elite moderna, sendo que ela tá aí, né? Essa elite do café tá aí há muito tempo, tá aí desde o começo do século XIX, né? A crise o fim da República, a proclamação da República é em 1889, né? Por que eu falo dessa nova elite do café? Qual que é a grande novidade? É isso que a gente vai tratar hoje, tudo bem? Beleza? Vamos ver como que Dom Pedro, ele perde as suas forças, sua capacidade de governar, e porque então ele consegue sofrer um golpe fácil, sem nenhum tipo de resistência. Dom Pedro II, ele conseguiu ficar isolado do poder, tá? Se ele ficou isolado, então, significa que ele tinha apoio. De quem que ele tinha apoio antes? Bora lá. Como que esse império de Dom Pedro II ele era sustentado por quem, principalmente? E aí eu dou destaque a 3 setores. A elite agrária, concentrada, obviamente, na elite do café, a elite cafeeira. O Brasil ele é potência econômica por causa do café. Não à toa que foi nesse auge do café, né, desse momento tão bom do preço do café, que o Brasil conseguiu fazer um pouco da industrialização, né, ter aquele surto industrial. Conseguiu ter certa autonomia econômica para poder bater de frente com a Inglaterra, bater de frente com os produtos ingleses. Mas aí nós vimos que deu errado, né? A pressão inglesa foi muito forte, com a ajuda também de uma elite, da elite agrária, que não aceitava essa burguesia surgindo no Brasil. Tá? Então tem aí apoio da elite agrária num todo, mas especialmente a elite do café. Você não tem governo, você não tem Estado sem exército, né? Aqui você tem... obviamente que isso aqui é um brasão atual, né, gente? Nosso Brasil atual, mas eu peguei para a gente ter algum exemplo, né, de exército. Então tem aí, você tem o exército, aqui é o símbolo das Forças Armadas, né? Você tem aí as 3 armas, o exército, a marinha e a aeronáutica, tá bom? Beleza? Então, para Dom Pedro conseguir permanecer no poder, ele precisa ter apoio do exército. E por último, que tem ainda a sua relevância, a igreja, tá? Esses são os pilares de Dom Pedro II que foram se ruindo com o passar do tempo, foram diminuindo com o passar do tempo, tá? E aí eu vou explicar por que esses 3 deixaram de apoiar Dom Pedro, tá? E aqui está na sequência. Igreja, exército e, por último, essa elite do café. Tudo bem? Essa elite agrária exportadora. Esse é o objetivo da aula de hoje, porque quando ele perde esses 3, o exército se vê com autoridade. Quando ele perde esse apoio do café, da igreja e também de grande parte da população, os militares eles vêm eles sentem a autoridade, a legitimidade de poder derrubar Dom Pedro e colocar um novo governo. Tudo bem? Beleza? Então, bora lá. Vamos falar sobre a Igreja Católica, a questão da igreja. Por que Dom Pedro deixou de ter a bênção do padre? Por que os padres ficaram pistola com Dom Pedro? Bora lá. O que aconteceu, tá? O Dom Pedro, o pai dele, ele era maçom. O pai do Dom Pedro I era maçom, que é uma organização, um grupo que antigamente era um grupo secreto, hoje não é. A origem do grupo dos maçons, ele era um grupo de pedreiros
que trabalhavam na montagem das igrejas. A maçonaria existe, sei lá, desde o século XIII, século XIV, se não me engano, é bem antiga, tá? E eram pedreiros que trabalhavam nas igrejas, tá? E aí você tem essa ordem, enfim, e aí tem toda aquela conspiração, né, que os maçons mandam no mundo e assim por diante, enfim, tá? E o que acontece? O Papa tem uma ordem vindo diretamente de Roma. O que o Papa ele pede? O Papa ele pede para tirar todos os maçons que fazem parte da igreja, funcionários da igreja. Então, assim, se tiver padre maçom, bispo maçom, enfim, algum funcionário dentro da igreja que fosse maçom, era obrigado a expulsá-lo. Só que, como eu falei para vocês, Dom Pedro tinha um pai maçom. Eu não me lembro se ele era maçom também, gente. Vou ficar devendo essa, tá? Mas o pai dele era maçom e ele não respeita essa regra do Papa. Ele não respeita, tá? Ele não dá ordens para a igreja brasileira, né, a igreja católica aqui no Brasil, de expulsar esses maçons, né? Lembrando que a igreja, ela pertencia muito ao Estado. Você não tem um Estado aqui laico. Acho que todo mundo sabe o que significa Estado laico, né? Bem, se você não sabe, é um Estado que separa a política de assuntos religiosos, certo? Ela separa. Religião é uma coisa, política é outra. Você não tem intromissão, né, da igreja na política. Bem contraditório quando a gente tem uma bancada evangélica no governo, né? É complicado, né? Claro que o deputado pode ser evangélico, claro que ele pode ser evangélico. Todo mundo tem uma religião lá ou tem gente que não tem religião. O problema é eu governar um país com base em uma religião. Porque eu pergunto, por que eu então não vou governar um país com base nas leis muçulmanas? Né? Será que a maioria tem que mandar mesmo? Se você for a minoria. A gente vive uma democracia, né? Que representa as minorias. Então é complicado você ter um Estado que é pautado as suas leis na religião. Nem todo mundo é obrigado a seguir essa religião, né? Nem todos são obrigados a ter religião. Enfim. Então Dom Pedro, na época do Império, né, o Estado e religião e política estavam juntas, né? Estavam unidas. Bem, daí o que acontece? Então Dom Pedro fala, não, os maçons vão continuar tendo cargos dentro das igrejas, aqui no Brasil pelo menos. Só que aí você tem dois bispos, um de Belém e um de Olinda, que eles acatam o pedido do Papa e mandam embora, demitem os seus funcionários ali da região de Belém, na região de Olinda, na cidade de Olinda, expulsam os maçons. E Dom Pedro vê isso como uma falta de respeito às suas ordens. E aí o que Dom Pedro faz? Pune de maneira muito severa. Além de oferecer a eles uma prisão, eles são obrigados a fazer trabalho forçado. Trabalho forçado, trabalho pesado. Ora, quem faz trabalho pesado é escravo. Então eu estou colocando representantes da igreja como se fossem escravos, fazendo coisa de escravos, fazendo coisa de negro. Para os representantes católicos da época, isso foi um absurdo. Isso foi um exagero muito grande que Dom Pedro fez. Logo, a igreja, ela deixa de apoiar Dom Pedro. Nesse momento, você tem a igreja, ela vai fazer uma oposição a Dom Pedro passiva. O que eu quero dizer isso com oposição passiva? É o seguinte, quando Dom Pedro estiver prestes a cair, a igreja nem vai se dizer contra nem a favor. Ela, bem, vai cair, beleza. Muito relacionado a essa atitude que ele teve com esses dois bispos. Dois bispos pertencem ao alto clero. O cargo de bispo é um cargo muito importante dentro da hierarquia da igreja. Certo? Então a igreja ela tem essa oposição passiva. Tá? Quando o Dom Pedro estiver prestes a cair, a igreja não vai falar nada. Ah, beleza, caiu. Certo? Então tá aí a questão da igreja, que não é tão protagonista para a queda de Dom Pedro, colabora, a igreja ela tem grandes influências na população, mas o mais importante aqui é a figura do exército e a figura da elite rural, a elite econômica, tá bom? Beleza? Quem precisar tirar a print aí do slide, tira, que eu já vou mudar, tudo bem? Beleza? Então, 4, 3, 2, 1, vamos pular. Eu perdi a live do Sandy Júnior, não vi. Triste. E também não vi do Chitãozinho Chororó, acredita? Perdi também. Ai. Enfim.
Eu sou fãzaço de Chitãozinho e Chororó. Oh, que beleza. Evidência. E nessa loucura, dizer que não te quero, vou negando as aparências. Nossa, tá gravando isso aqui, né? Meu Deus do céu. Não tá não, professor, na moral. Tá gravando, que maravilha, maravilha. Quem sabe eu vou no The Voice, né? Esse é do time da Ivete Sangalo. Nossa, como eu sou fã da Ivete. Da Ivetinha. Vamos fazer um Escolho karaokê. você. Se ela não te escolher, eu te escolho. Oh! Fofo. Bem, bora lá. Questão do exército, né? Por que o exército ele vai deixar de apoiar Dom Pedro e vai ser a grande liderança para o golpe, tá? O exército, ele sai fortalecido após a Guerra do Paraguai, né? O exército sai com muito prestígio, né? As lideranças do exército e com muitas promessas, né? Muitas promessas. A guerra durou muito mais do que se imaginava. Então, assim, para poder acabar logo com essa guerra, que durou 4 anos, sabe, o governo começa a fazer promessas para incentivar as pessoas a irem para a guerra. Beleza, legal. Só que quando eles retornam, por exemplo, quem comanda o exército é um representante civil. Representante civil no comando do exército. E ele é um político escolhido por Dom Pedro. O exército, ele quer que o seu representante, quer que o grande comandante do exército seja um militar e não um civil, não uma pessoa comum, não, sei lá, uma pessoa que é advogada, por exemplo, um civil, não um professor. Eles queriam que o grande cabeça do exército fosse um militar, né? Por exemplo, seria aqui no nosso caso o ministro da Defesa do Brasil. Após a ditadura militar, foram sempre civis o ministro da Defesa. Aí depois disso, isso. Aí você teve a redemocratização, FHC, civil. Aí, se não me engano, aí o Bolsonaro colocou um militar. Depois de muitos anos, ele colocou um militar como ministro da guerra, não mais um civil. Essa aqui era uma promessa de Dom Pedro, colocar um militar como ministro da guerra. Ele não faz isso, ele mantém um civil. Os militares já ficam tipo, tá, beleza. Mas assim, pelo menos ele vai garantir um bom salário, vai melhorar o nosso salário. Então, não. Dom Pedro não melhora os salários dos soldados, não melhora o seu soldo. Os soldados continuam recebendo um baixo salário. E também o exército continua tendo baixos investimentos, mesmo após a vitória da Guerra do Paraguai. Claro, após uma guerra você tem um país com uma crise econômica, com problemas econômicos, né? Mas pelo menos o que eles esperavam era um mínimo de investimento e um mínimo de melhoria no salário. Não teve. Não teve. E isso começou a ter um desgaste cada vez maior entre os militares e Dom Pedro. Dom Pedro, de novo, queria continuar tendo esse controle, querendo ter um civil, um representante seu ali dentro do exército, como o grande chefe do exército brasileiro. Tá? Beleza? E aí vai ter um caso muito famoso. E é interessante, a gente vai estudando a história do Brasil, a gente vai percebendo o nome de algumas ruas importantes na cidade. Naquele documentário que eu mostrei para vocês na aula passada, a Guerra de Riachuelo. Você tem uma rua, bem, sim, tem a loja Riachuelo, né? Mas você tem uma rua no centro muito famosa, que é a Rua Riachuelo. E aqui você tem o nome de um tenente-coronel muito famoso para a época e que tem o nome de uma rua, que é o Sena Madureira. Quem aí conhece um pouco da cidade de São Paulo, essa é uma avenida importante. E aí, o que esse tenente-coronel fez, esse Sena Madureira? Ele acabou provocando muitos desgastes entre o exército e a coroa, e Dom Pedro. A primeira coisa que o Sena Madureira ele fez, turma, foi o seguinte. Ele fez críticas na imprensa sobre projetos da aposentadoria. Novamente, baixos salários. A aposentadoria dos militares o salário seria muito esdrúxulo. Então, o Sena Madureira, esse tenente-coronel, faz duras críticas a Dom Pedro no jornal. Após esse caso, é proibido qualquer militar, qualquer soldado, qualquer gente da hierarquia militar proclamar algum tipo de ideia num jornal contra o governo. Olha Dom Pedro censurando. Nenhum militar agora pode se utilizar do veículo de jornal para poder fazer críticas a Dom Pedro. Olha, mais um desgaste, mais um problema, né?
De novo, você não tem um representante militar comandando o exército, você tem baixos salários, você tem baixos investimentos em armamento, né, em estrutura de guerra, você tem uma péssima aposentadoria e agora você perdeu a liberdade de expressão, você não pode mais expressar. Mesmo depois de você ter dado a sua vida na Guerra do Paraguai, agora você não pode fazer críticas ao governo, você não pode falar em jornal. Para piorar. Sena de Madureira também em 86, ele faz um apoio a um jangadeiro chamado Francisco Nascimento, que ele tem um apelido, até anotei, é o Dragão do Mar. Para quem já foi para o Ceará, né, foi lá na capital Fortaleza, existe uma praça, a praça mais famosa ali, chama Dragão do Mar. Tá? Quando eu fui para a Copa de 2014 ver o jogo do Brasil e Colômbia, né, depois do jogo, a gente ficou na orla da praia comemorando, né? Ai, meu Deus, antes do 7-1, Jesus amado. Né, a gente falando que a gente ia dar um pau nos alemães, pode vir a Alemanha, que Alemanha que nada. Nossa, gente, se eu fizesse uma live na época, né, eu todo feliz depois do jogo, o Brasil ter vencido a Colômbia, nossa, ia ser um meme assim absurdo. Tipo, vamos dar um pau nesses alemães. Enfim, o que aconteceu? O que esse jangadeiro ele fez? Ele chegou um pessoal para transportar escravizados, transportar escravos. E ele não aceita fazer esse transporte. Ele não aceita. Ele se recusa a fazer. E fica muito famoso esse caso no Ceará. Sena de Madureira, ele faz um grande apoio a essa atitude do Dragão do Mar, do Francisco Nascimento, declara esse apoio, né? E ele mexe com uma coisa muito complicada para Dom Pedro, que é a questão da abolição. Aqui ainda não aconteceu a abolição, gente. A abolição é em 88. E é uma questão muito delicada para Dom Pedro, e eu já vou mostrar para você a delicadeza do caso. Dom Pedro pede, então, para a Sena de Madureira ser punido severamente. E um dos comandantes do exército, o Marechal Deodoro, não aceita essa ordem de Dom Pedro II em punir o Sena Madureira. Perceba, eu estou em 86. Faltam 3 anos para acontecer a proclamação da República. E eu já tenho um comandante do exército falando não para Dom Pedro. Não vamos punir o Sena Madureira, e nós ainda defendemos o fim da escravidão. Defendemos o fim da escravidão. Porque eu tive lá escravizados que lutaram ao nosso lado na Guerra do Paraguai. Então, a partir daquele momento, também nós somos contra, queremos a abolição da escravidão. Fazendo um resumo, a grande novidade aqui, né, que os militares eles vão adotar o republicanismo. Eles vão ser republicanos e abolicionistas. Vão querer lutar por uma república, para a proclamação da república. Ter um governo representativo do povo. Esse rei, a monarquia é uma coisa velha, arcaica, antiga, retrógrada. Qual que é a grande novidade? O que é de mais moderno? O que vai nos garantir o progresso? A república. A ideologia seguida pelos militares é a ideologia positivista. Ordem e progresso. Né? Ordem e progresso. Para eu conseguir ter progresso, não será através de uma monarquia, mas sim de um modelo republicano de Estado. Beleza? Relaxa que as ideias positivistas, na próxima aula, quando a gente entrar em república, eu vou tratar com mais detalhes, mas só dando já um pitaco aqui para vocês. Tudo bem? E aqui, pode tirar print aí da tela, beleza? Tira aí print da tela. E essa é a situação. Isso faz com que o exército espere o momento adequado para tirar Dom Pedro II. É isso mesmo, esperar o momento adequado. Então, professor, então significa que tem algo que segura Dom Pedro. Tem algo que ainda o garante no poder, mesmo ele já não tendo tanto apoio da igreja e também do exército? Sim, tem algo. E vai ter uma coisa que vai ser a gota da água. E eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Professor? Oi? Eu só fiquei com uma dúvida. Você pode me explicar de novo quem é esse caso Sena Madureira? Quem é ele? Eu não entendi, não ficou muito claro. Você entendeu o que aconteceu em 83 e 86? Sim. Beleza. O Sena Madureira, ele foi um tenente-coronel que, por causa das suas atitudes que ele fez em 83 e em 86, mostra o desgaste que o exército tem em relação a Dom Pedro.
Por exemplo, em 83, quando ele faz críticas à aposentadoria, qual que é a solução de Dom Pedro? Proibir que qualquer soldado, qualquer representante das Forças Armadas critique ou use a imprensa para se expressar. Pô, perceba, o Sena Madureira faz com que Dom Pedro tome uma atitude que vai cada vez desgastar o exército com o Império, com o Dom Pedro. O segundo fator é a questão da abolição. De novo, o Sena Madureira, ele apoia a atitude aí do Francisco Nascimento de não querer transportar escravos, portanto, deixando claro para nós que o exército brasileiro ele é abolicionista também. Ele luta pela abolição. E Dom Pedro ainda não fez a abolição. Olha que ano que eu estou, em 86. Então, eu gosto de pegar o caso do Sena Madureira para mostrar para você quais são as oposições entre Exército e Dom Pedro II. Tá bom, então. Obrigado, hein? Foi? Foi. Ficou bem claro agora. Obrigado. Imagina. Beleza. Então, próximo slide ele é uma charge, né? Essa charge também é bem famosa, né? De Volta do Paraguai, a gravura de Ângelo Agostini, tá? De 1870. Tá aí um representante do exército ficando pasmo, tipo, nossa, aquele cara mas estava lutando do meu lado. Aquele cara me ajudou, aquele cara salvou minha vida, aquele cara me alimentou quando eu estava sem comida, me deu abrigo, e agora ele tá lá no Pelourinho, sofrendo, né, as punições. Caramba, como assim? Né? Então, os militares, após a Guerra do Paraguai, eles vão apoiar o fim da escravidão. Tá? Agora o ponto crucial aqui, gente. Aqui vai ser a gota d'água. Tá? É daqui que vai surgir a principal crise para Dom Pedro II, para ele cair, para ele sofrer o golpe. Você tem um embate claro entre São Paulo e a coroa. Aí você vai falar, nossa, mas essa bandeira é de São Paulo? É, da província de São Paulo. Quando o Brasil era governado, tinha uma monarquia, as províncias elas tinham bandeiras. Essa aí é a de São Paulo, tá? São muito sem graças. Eu olhei as bandeiras das províncias, mano, uma mais sem graça que a outra. Juro, nossa. Enfim. O que acontece? São Paulo tem um racha, uma briga também com Dom Pedro. E por quê? Porque mesmo o oeste de São Paulo, o oeste paulista, sendo o grande centro econômico, onde o Estado brasileiro, o Estado imperial, onde Dom Pedro consegue mais dinheiro com a arrecadação de impostos, com a venda de café, eles não têm uma contrapartida. Eles têm esse posto de elite econômica, de importância econômica, mas eu não tenho nenhuma contrapartida política. Nós, elite paulista, elite cafeeira do oeste de São Paulo, a gente não consegue ter nossas vontades políticas, certas transformações, certas mudanças colocadas em prática no governo de Dom Pedro. Eles não conseguem. Porque qualquer mudança, olha lá o slide, qualquer mudança que oferecesse maior poder para São Paulo teria grande resistência. E por que teria grande resistência? Porque Dom Pedro, ele tinha a sua base, uma elite que não estava atrelada à elite de São Paulo, do oeste paulista, mas uma outra. Dom Pedro II, ele tinha uma elite burocrática que ocupa as instituições do império, que proíbem, que impedem avanços de projetos da província de São Paulo. O que significa eu ter uma elite burocrática e ela ocupa as instituições do império? Por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados. Ele não vai ser um paulista do oeste ali. Não, ele vai ser quem Dom Pedro escolher. Quem vai ser o integrante do Ministério de Guerra? Alguém que defende os interesses de Dom Pedro. Quem vai ser o representante do Ministério da Economia? Quem vai ser o representante do Ministério da Saúde? Sei lá, vamos inventar aqui. Dom Pedro, então, vai colocar uma outra elite, que não seja elite paulista, nos comandos do Estado brasileiro, do Estado imperial. Por isso que é muito difícil, quando São Paulo pede algum tipo de mudança, eles não são acatados. E o que São Paulo pedia muito? Pedia um governo mais descentralizado, que as províncias tivessem mais
autonomia. Lutavam por um maior liberalismo político, maior federalismo. Não sei se vocês vão lembrar desse termo. Autonomia dos estados, maior federalismo. Para ser aprovado esse projeto, tinha que passar pela Câmara dos Deputados, tinha que passar por muitas instituições que sempre tinham um burocrata que defendia as ideias de Dom Pedro. Por isso, então, que São Paulo... Ai, meu Deus. Calma aí. Por isso que São Paulo vai aderir ao republicanismo. Percebam ali os estados, o estado do Rio de Janeiro e o Nordeste. Essa é a elite que ainda sustenta Dom Pedro e que ocupa as instituições do Império. Então, o Ministério de Guerra, a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados é um representante ou do Rio de Janeiro ou da região do Nordeste, certo? Então, a base de Dom Pedro está ali nessas duas regiões. Por isso que os militares ainda não podem dar o golpe. Porque você tem duas regiões tradicionais e importantes que apoiam Dom Pedro. E como clássico do Brasil, para fazer qualquer movimento, ele não quer uma grande ruptura. Porque o Brasil ele muda para permanecer. Olha a minha frase aí. O Brasil ele muda para permanecer. Então, para fazer uma ruptura, como deixar de ser império, adotar a república, é fundamental que eu tenha apoio de todas as elites. Senão é possível ter um racha muito forte e aí eu criar uma situação muito nova, muito diferente. E não, a elite brasileira é uma elite conservadora. Eu mudo para manter as coisas. Isso desde a época da nossa independência, como nós vimos ano passado. Certo? O Brasil muda para permanecer. E aqui é a mesma coisa. Bem, quem aqui está nesse grupo aqui dos republicanos, então, que querem uma república? Você tem os militares, tá lá. São Paulo, militares e setores médios urbanos também, tá? Advogados, médicos principais do país que moram na cidade, eles querem uma modernização da cidade. São Paulo quer uma modernização econômica também, né? Ele quer um tipo de eficiência no transporte e melhorias em relação ao plantio de café. Ele quer uma modernização. São Paulo conseguiu, ferrovia, mas ele quer mais avanços modernos. E que Dom Pedro trava. O setor médio urbano está na cidade. Dom Pedro, apoia ali Rio de Janeiro e Nordeste, é agrário, maioria agrária. E o exército, os militares, nós vimos por que romperam com Dom Pedro. Então o que acontece? Dom Pedro vai perder apoio do Rio de Janeiro e do Nordeste. Como que ele vai fazer isso? Né? O seu último apoio, a sua última barreira para ele sofrer um golpe. Bem, por que Rio de Janeiro e Nordeste são tão importantes assim que evitam dos militares fazerem um golpe em cima de Dom Pedro, executarem um golpe em cima de Dom Pedro? O Nordeste ele tem como herança, né, aquela elite tradicional do açúcar, que está em crise, né? O açúcar está em crise, vixe, faz muito tempo. Mas é uma elite muito tradicional. Pô, professor, mas se Dom Pedro tem uma elite açucareira em crise, é absurdo, dane-se, os militares podiam dar o golpe. Não. Porque você tem o Rio de Janeiro, capital do Império e produtor de café. Você tem dois polos na produção de café. Você tem o Oeste Paulista, que é muito mais moderno. Você tem o Oeste Paulista, que usa mão de obra imigrante. Todo o Oeste Paulista, em sua maioria, é mão de obra imigrante já. Já aconteceu, antes da abolição, já estava acontecendo já essa mudança, essa troca. E o Rio de Janeiro, professor, o conhecido Vale do Paraíba, a mão de obra escravizada. Tanto o Rio de Janeiro quanto a região do Nordeste era dependente da mão de obra escrava. Da mão de obra africana. Tá vendo porque era tão delicado assim para Dom Pedro a questão da abolição? E porque ele tentou prolongar. Se ele declara abolição, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro e Nordeste? Trocam de lado, deixam de apoiar Dom Pedro. Aí você vai dizer para mim, mas professor, você falou que era inevitável a abolição. Eu sei que era inevitável a abolição. Era uma situação muito complicada para Dom Pedro. Quer dizer, não era uma situação muito complicada, ele já tinha perdido já. Ele já tinha caído.
Em 1888, você tem a abolição. Não teve como segurar. Consequência, olha quem apareceu do outro lado. Aparece do outro lado Rio de Janeiro e a região do Nordeste. Pronto. Eu já tenho toda uma elite consolidada, as elites tradicionais, a do café, do açúcar, consolidadas para fazer agora uma transformação. E uma transformação que não vai ter tantas coisas radicais, não, tantas mudanças radicais, não. Porque o Brasil, de novo, ele muda para permanecer. Diga, Rebeca. Foi sem querer, pro. Ah, tá. Beleza. Ah, eu adorei. Você tá com um Shark, é isso? Adorei. Seguindo. Então, a proclamação vai ser feita. Não à toa que um ano depois você tem a proclamação da República, o golpe depois da abolição da escravidão. A abolição em 88 e em 89 você tem a proclamação da República. Coincidências? Não, nem um pouco. Beleza, gente? Pode tirar print. Tranquilo? É isso. Essa é a ordem das... Dinossauro, melhor dinossauro. Beleza? Certo? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Tá? Tiraram um print já, né? Acho que já, né? A gente só tem mais 4 minutos de aula. É isso aí, mas praticamente terminei já. Tá? Então, no dia 11 de novembro de 89, você tem a proclamação da República. Marechal Deodoro dá um golpe militar em D. Pedro. Só não sofre mais. Beleza? E percebam como o Brasil ele muda para permanecer. Cadê o povo aqui? Cadê representantes populares? Você tem uma independência que mantém um país escravocrata, você tem um país você tem uma independência que mantém um país... Isso é independência mesmo, porque foi o primeiro processo de transformação. Mas de transformação política foi uma transformação política. Brasil de independente... Desculpa, Brasil de colônia foi para país independente, um reino independente, só que o rei era português, economia agrária exportadora e a mão de obra escravizada. Aí quando eu tenho o fim do império e o início de uma república, você tem aquelas leis de 1890. A proclamação da república foi em 89. Aquelas leis que eu mostrei para vocês, proibido capoeira, por exemplo, durante a república. Beleza, acabou a escravidão, mas vou ter exclusão de negros? Sim. Ô, professor. Oi. A respeito dessa parte da exclusão de negros, após a Guerra do Paraguai, os negros receberam a medalha de bravura e a honra a glória de Duque de Caxias, que são as duas medalhas de condecoração por lutar na guerra. Não sei te responder. Eu vou pesquisar e te trago na quinta-feira. Até vou anotar. Valeu, professor. Decoração de negros. Vou pesquisar e trago para você, tá? Então percebam, aí eu chego, então eu tenho uma república, eu não tenho mais um rei, mas eu tenho uma elite agrária, Brasil agroexportador, eu tenho uma população ainda, você tem uma exclusão, você convida imigrantes para embranquecer a sociedade, né, porque a gente não quer negros, então você mantém essa alma escravocrata, né? E aí você tem uma república pensando que ela vai ser pública, mas ela não vai ser. Nossa, professor, por que a história do Brasil é tão deprimente? Não é deprimente. Não é deprimente, é triste. Mas é importante a gente tocar nesses pontos para a gente enxergar a nossa realidade, a realidade de hoje. Alguns fatos, isso aqui eu estou dando para vocês, são fatos. Mas que às vezes a galera quer negar certas coisas. Assim. A gente está num período que a gente tem que defender o óbvio. Mas é isso aí mesmo, tem que defender, por isso a gente tem que estudar. É isso, turma. Valeu.
Aproveitem o frio aí gostoso da tarde, tirem uma soneca depois daquele almoço gostoso. Nossa, hein? Depois daquele almoço, tá nesse cobertor aí. Nossa, meu Deus do céu. Beleza? Falou. Valeu, professor. Falou, mano. Beijo. Falou, professor. Fica com Deus. Amém. Boa, professor. Amém. Falou. Tchau. Ô, professor, Oi. Aleph aqui. Então, sabe o que eu tava vendo? Eu achei mais engraçado essa parte. Foi que o rei